Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos na nossa temporada de Vampiros do Acervo, episódio número 52 já. E a gente tem feito filmes bem macabros e trágicos, até românticos um pouco nessa temporada. A gente queria, para variar um pouco, né, já que vampiros, como um tema, tende a ser assim um gênero onde um filme parece um pouco com o outro, né, porque as regras do que é ser um vampiro e tal, meio que induzem como vai ser a história, né. Então, para sair um pouco desse universo, assim, meio pesado, né, e a maldição de ser um vampiro, as dúvidas do Louis lá do Entrevista com o Vampiro, aquela angústia existencial, a gente falou, bora falar de uma comédia que tenha vampiros. E qual melhor do que O Que Fazemos nas Sombras, filme de 2014, na Nova Zelândia, dirigido pelo Taika Waititi, estrelado por ele e pelo Jermaine Clement, do Flight of the Conchords, o Rhys Darby, um elenco bem legal, engraçado assim. É um filme em formato mockumentary, né, documentário falso. Só que eu acho que mais do que mockumentary, ele tem uma cara desses programas, né, de TV, né, não é essa noção do documentário que acompanha uma pessoa normal e tal. Saiu um pouco do cinema, né? E virou parte da programação da TV, eu acho. Desses canais Discovery, assim, você tem 1 milhão desses programas, assim, Housewives, que a câmera acompanha o pessoal o dia inteiro, né? Não estão fazendo nada em especial, exceto vivendo, e tem um time lá filmando. E é isso, né? O Que Fazemos nas Sombras. É como se fosse o meu The Office, assim, uma equipe filmando o condomínio, né? De vampiros, uma casa onde tem os roommates e eles acontece que são vampiros, né? É isso, filme meio improvisado. Eu achei, assim, muito engraçado a primeira vez que eu vi, agora quando eu revi pro podcast também. E o lado de terror eu achei super bem feito também, né? Não é um filme que nunca dá medo em nenhum momento, mas eles não ficam com medo de mostrar sangue, de ter morte. Você realmente tem é meio tongue-in-cheek, né? Não leva a sério, mas mostra esse lado também da morte, do sangue dos vampiros, né? Mas antes da gente começar a falar das nossas experiências do filme e tal, deixa eu apresentar meus co-hosts, começando pelo grande Igor de Campos, vampiro brasiliense. Olá a todos e todas que estão escutando, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavaleiros, a respeito desses filmes engraçados, vampirescos e totalmente neozelandeses. E também aqui com meu outro colega de quarto vampiro, Diego Nunes. E aí, pessoal? Muito fera. Eu tô aqui hoje pra revalorizar, ressignificar o valor da comédia. Comédia é muito legal, muito fera. Sabe, tem que acabar com esse negócio de achar que comédia não dá pra falar nada, não tem como discutir e tal, é só pra rir, se divertir. Comédia é um gênero de respeito também. Esse filme, ele é pra mim, uma excelente comédia, das maiores comédias, então tinha que estar. Eu recomendei esse filme, tinha que estar na nossa lista de filmes de vampiro, né? Sem dúvida. Que mentira. Eu já tô aqui pra falar que comédia não vale nada, não serve de nada e serve pra porra nenhuma. Tô aqui pra jogar querosene no parquinho. Fique sabendo então, vai ser um debate interessante. Vamos guardar pra discussão agora. Eu sou o Felipe Sobreiro. Então, bora já começar logo, né? A minha filosofia do podcast, em geral, a gente tem essa tendência de querer falar de filme que é importante, ou é bom, ou é meio desvalorizado e merece ser lembrado e tal. Mas eu acho que no fundo, não interessa qual é o filme, você consegue fazer uma conversa sobre ele, uma análise. Pode ser filme do Van Damme, do Steven Seagal, porno chanchada, pode ser documentário de verdade, pode ser musical, cowboy, o que se quiser. Eu acho que a linguagem cinematográfica que está sendo usada lá, ela permite que você estude o filme e converse sobre ele, né? Mas nesse caso do O Que Fazemos nas Sombras, mais ainda, né? Eu acho que é um filme muito rico, muito, muito interessante no sentido cinematográfico dele, né? Talvez você não vai dizer, nossa, cadê os grandes temas aqui existenciais, não sei o quê. Eu acho que é um filme que leva muito a sério o vocabulário do filme de vampiros. Só que ele tá zoando. É um filme engraçado, um filme comédia, mas ele entende do que ele tá falando. Eu acho que é um filme que sabe desse lore, desse mundo folclórico dos vampiros e respeita ele, né? E por mais que não te dê medo e tal, eu acho que é um filme que você sabe que quem fez aprecia vampiros, né? Eu sei que o Igor, por exemplo, aqui já botando esse jogo no podcast mesmo, é um
cético de comédia, não aprecia muito. Mas eu acho que, só porque o filme é engraçado e tal, não quer dizer que ele não tem valor, ou que é ruim, ou inferior obrigatoriamente a um drama, um filme ou um terrorzão. Eu acho que teve comédia boa, comédia ruim, terror bom, terror ruim, drama bom. Tem uns dramas de merda muito ruins também. Não é a ausência do riso que faz um filme ser mais respeitável, na minha opinião, né? Sei lá, talvez, né? Eu aprecio um Comanche, um filme assim, Fires on the Plain, um filme de guerra aqui, de tragédia, mas isso não quer dizer que esse filme é um filme bom e tudo que for aqui dito é meio medíocre e ruim, né? Eu acho que tem filmes, dramas medíocres também, terror medíocre, e eu acho que, por exemplo, esse de hoje é uma comédia do caralho, assim, top 10 das comédias, pelo menos dos últimos 25 anos fácil, muito bem sucedida no que tá tentando fazer. Acho que a gente pode medir uma qualidade de um filme nesse sentido, né? O que a pessoa, os cineastas estão tentando fazer com esse filme, eles conseguem ou não conseguem? Mas então, Igor, já que o filme mesmo realmente não tem grandes temas assim profundos, além de, né, bons setups, boas comédias, qual é o problema com comédias em geral, comédias de terror e tal? Qual é o seu problema, a sua história com esse gênero em geral, assim? Meu problema com as comédias é que as comédias não me fazem rir. Né? simplesmente isso. Eu não rio, eu sou uma das pessoas mais chatas pra assistir comédia nessa vida. Eu acho que o Diego Nunes, ele é um exemplo disso. Homem infeliz. Puta que pariu. Exatamente. Se não me recordo, você já várias vezes tentou me apresentar comédias. Eu lembro que uma vez você, inclusive, me levou pra assistir um filme com Ben Stiller e Robert De Niro. Agora eu não me recordo o nome, mas eu acho que Entrando Numa Fria. Aí tem a continuação, né? Entrando Numa Fria maior ainda. Meet the Fockers. Meet the Fockers. É o título original em inglês. Meet the Fockers. Dustin Hoffman, genial. De Niro, genial. Absurdo. Totalmente absurdo isso. Diego, ele pagou o ingresso pra que eu fosse no cinema junto com ele, pra eu assistir essa comédia. E eu odiei do começo ao fim, assim. Eu lembro que o Diego, ele... Barbra Streisand, maravilhosa. É horrível. Todos os atores estão horríveis. O filme é horrível, é cringe pra caralho. Não, tudo é pior, de longe é o pior papel do Robert De Niro. Ele deve ter ganho muito bem pra fazer aquele filme. Como é que ele pode ter aceito? Né? De Taxi Driver a Meet the Fockers. Sabe? Pra mim, isso é a decadência. Total decadência. Então, assim, eu tenho um histórico muito negativo com comédias, porque eu nunca gostei muito de comédias. Né? Eu sempre fui muito difícil de rir. Aliás, eu sempre ri de coisas muito estranhas, né? As pouquíssimas comédias que eu gosto, né? Pra não dizer que eu não gosto de comédia de jeito nenhum, as poucas comédias que me fizeram rir são comédias totalmente absurdas e excêntricas, e normalmente são um tipo de comédia que ninguém mais gosta. Eu acho que só eu gosto. Aliás, só eu considero como comédia, né? Então, é muito difícil. Como exemplo, cara, eu lembro que uma das comédias que mais me fizeram rir é uma comédia que ninguém assistiu, chamado Do Outro Lado da Cama. É um filme espanhol, e é um humor, como é que eu posso classificar esse humor? É um humor espanhol, sabe? Os espanhóis são conhecidos pelas comédias. Musical de merda. Aí, ó, o Diego falando musical de merda, sabe? Esse filme é genial. Esse filme é maravilhoso. Ele não faz nenhum sentido, não faz o menor sentido esse filme. Então, assim, eu reconheço, né, que eu devo ter alguma falha de caráter, não sei, alguma coisa assim, porque eu rio de coisas que ninguém mais ri. Agora, puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado, né, comédias de horror são particularmente penosas de assistir, porque eu parto do pressuposto que se um monstro, né, te faz rir, deixa de ser horror. Comédia de horror eu acho que é quase que um paradoxo, algo que não se encontra. Como é que você vai rir de uma coisa, sabe, que deveria te causar asco, que deveria te causar algum tipo de abjeção? Ou então, como é que você vai sentir a abjeção de alguma coisa que tá te fazendo rir, sabe? Se te faz rir, né, parece que você desarma aquele monstro, aquela ameaça. Então, assim, comédia de horror existe só comédia, né? Você pode fazer comédia com temas ou personagens que vêm de filmes de horror. Mas uma comédia de horror é difícil de achar. Não vou dizer que é impossível, mas é difícil de achar. Assim, eu só consigo pensar em realmente duas comédias de horror que eu gostei, né? Uma delas, coincidentemente, também é neozelandesa, é aquele Dead Alive, né, do Peter Jackson, que eu acho maravilhoso aquele filme é genial. E o outro é o Evil Dead 2, né, do Sam Raimi. O segundo, Uma Noite Alucinante, que aqui veio no Brasil com esse título também absurdo, né? Uma Noite Alucinante. Não sei o que, não é A Morte do Diabo? A Morte do Diabo. O primeiro é A Morte do Diabo, né? Mas o segundo eu acho que é Uma Noite Alucinante, alguma coisa assim. Que deixa a coisa ainda mais pastelão. São esses o Sam Raimi e o Peter Jackson, eles conseguem essa façanha de realizarem filmes de horror, mas que ao mesmo tempo eles conseguem fazer o espectador rir em alguns momentos pontuais. E eu acho que são filmes muito bons também. Dito isso, eu tenho que dizer que eu gosto muito desse filme. O que Fazemos nas Sombras. Eu gosto desse filme. Eu assisti ele 2 vezes. A primeira vez que eu assisti já tem um certo tempo. E eu gostei muito. Eu gostei ainda mais de ter assistido ele agora. Mas realmente, como eu tenho esse background terrível,
né, execrável com comédias, traumático com comédias, né? E parte do meu trauma, sim, vem das experiências que eu tive com o Diego Nunes, me arrastando pro cinema para ver esses filmes horripilantes. Nossa, e não foi o primeiro não, Diego. É porque esse eu acho que foi o mais traumático, mas não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez, eu imagino. E infelizmente eu tenho que dizer que provavelmente não vai ser a última vez que você vai me arrastar pra ver Você tem que ver essa comédia aqui. É genial. Pô, que porra de genial o quê? Então, como eu tenho esse trauma na minha vida, né, então é difícil pra eu falar de comédia. Mas estou aqui, encarando o desafio e estou ansioso pra ouvir o que os senhores têm pra falar desse filme. Certo. Diegão, e você? Que você valoriza a comédia, mas você também tem esse lado de... Acho que talvez pro Igor, a comédia é o que o musical é pra você, talvez, né? Talvez ele simplesmente tenha algum gênero que não desce, né? No caso dele é comédia, no seu é musical talvez, mas nos conte sobre isso. Sua experiência com esse filme e com comédia em geral, né? Que você falou que você tá querendo revalorizá-la. Eu sempre gostei de cinema do ponto de vista de um ator frustrado que nunca fez curso de teatro, né? Mas eu acho que eu poderia ter feito um curso de teatro e ter sido ator. Eu amaria ter sido ator. Eu gostava de ser professor por causa da plateia, por causa dos alunos, assim, da turma, tal. E eu sempre me emociono com cenas de teatro, com cenas de aplauso, sabe? E eu realmente gosto muito da arte, da dramaturgia. Sempre gostei de dramaturgia. Tanto é que eu sempre gostei dos diretores dramatúrgicos e nunca tanto dos visuais. Christopher Nolan, por exemplo, eu acho bem superestimado. Superestimado. Sabe nada de humanidade do ser humano. Porra nenhuma. Sabe tudo de física e gramática visual e história do cinema. Ele é muito bom. É do caralho. Fez efeitos especiais, sabe? Faz tudo na tela. Não usa efeitos digitais. Ele usa realmente tudo. Ele é maravilhoso nesse sentido, sabe? Mas eu acho que Alfonso Cuarón, por exemplo, quando faz Filhos da Esperança, a melhor ficção científica da história. Bem melhor, sabe? Humano. O que o Nolan tá falando sobre ser pessoa, né? É talvez. Ele faz um filme espetacular, mas e daí? O que ele tá sendo dito ali, né? Não sei. Eu curto, né? Mas realmente ele tem um lado meio androide, meio sei lá, meio inexpressivo, né? Nesse sentido. E aí eu prefiro muito mais Bergman do que Nova Onda Francesa. Tá bom. Muito vanguarda e trabalho criativo com a edição de filmes, mas eu prefiro ainda o aprofundamento psicológico dos filmes do Bergman, sabe? Teatral, dramatúrgico. Eu ainda fico meio emocionado, por exemplo, quando eu vejo entrevistas. Quando, por exemplo, tem uma entrevista que eu vi recentemente com a Judi Dench e do lado dela tá o Schwarzenegger. Tão bom isso, né? Judi Dench e do lado dela o Schwarzenegger. E aí o Graham Norton pede pra ela fazer faz aí um Shakespeare, sabe? Você tem Shakespeare na cabeça, memória e tal. Você sabe alguma coisa assim? Você fala pra gente. Aí ela fala o quê? O que você quer que eu faça? Eu não sei, um trecho, ou então um soneto. Ela falou, vou fazer um soneto. Ela faz um soneto do Shakespeare, dramático, assim, né? Da cabeça dela, no meio de uma entrevista de talk show, e Schwarzenegger do lado dela e tal. E aí ela comanda a plateia, e aí tem um silêncio brilhante, lindo, né? Escutando ela fazer um soneto do Shakespeare. E é lindo e é maravilhoso. Então essas coisas me emocionam muito. Tudo isso pra dizer que eu respeito muito atores que sabem fazer tudo. Então eu acho que, por exemplo, eu respeito muito a comédia simplesmente pelo fato de que um bom ator de comédia, um excelente comediante, em geral, ele dá show de bola quando ele faz drama. Show de bola. Tem vários exemplos, né? A gente falou recente sobre o Truman, né? Truman Show, por exemplo. Jim Carrey, Robin Williams, a galera fazendo Bill Hader, sabe? Steve Carell, galera que manda bem pra caralho, sabe? Nos dois gêneros. Eu quero ver o Daniel Day-Lewis fazendo uma comédia. Aí eu queria ver Daniel Day-Lewis, faz comédia aí. Sabe? O Igor levantou a mão. Tem uma réplica. A Room with a View, ele tem um papel cômico. Não é uma comédia, mas é o mais próximo de comédia que o James Ivory e o Ismael Merchant já fizeram, né? Que é baseado no romance do Amy Foster e tudo mais. E o Daniel Day-Lewis é um dos primeiros papéis dele, assim, sabe, no cinema. Ele era ator mais de teatro na época. E ele faz o Lewis, se não me engano, que é o noivo pomposo britânico, absurdo, totalmente posh, esquisito da Helena Bonham Carter. É um papel cômico. É
hilário. Não é hilário, não é Ben Stiller, não é Steve Carell, sabe? Mas é um papel cômico num filme com tons de comédia. Eu concordo. Mas eu acho que um ator, por exemplo, que conseguiu, que fez uma coisa inversa dos comediantes, né? Que foi do drama pra comédia e foi muito bem também, porque ele era muito genial, ele era maravilhoso e um gênio e fantástico. Philip Seymour Hoffman, né? Ele fazia umas comédias pastelão de vez em quando, né? E mandava muito bem também. Se passava por ridículo e fazia um monte de merda, sabe? Ele fez um filme com Ben Stiller, Jennifer Aniston. Aquele Polly? Along Came Polly? Polly. Mas assim, isso é um ponto, né? Outro ponto é porque eu sempre me interessei muito por vampiros e por o gênero horror, e eu sempre gostei de entrevista com vampiros, sempre gostei de Drácula, sempre me interessei muito, né? Mas eu nunca fui gótico, né? Nunca fui assim, nunca realmente levei muito a sério. E aí, quando eu vejo uma comédia onde os personagens, dá pra ver, como o Felipe falou, que gostam de vampiros, que se interessam pelo lore, pelo folclore dos vampiros, por todas as manifestações culturais vampirescas na história. Uma galera que curte mesmo. Mas eles não levam a sério. Sabe, eles satirizam com amor, não satirizam ridicularizando, eles satirizam com amor. O que fazemos com Nas Sombras é um filme, é uma sátira amorosa, sabe, de gente que adora o gênero, mas satiriza e não leva a sério, ridiculariza também. Esse detalhe é chave, por exemplo, porque tem uns filmes, aquele tipo paródia de filme de super-herói, que começaram depois daquele Todo Mundo em Pânico, né, que é a paródia do Pânico, aí começou a gerar outras paródias de filme de herói, paródia de filme de não sei o que, de ação, e aí você vê que é puramente superficial, eles não têm interesse nenhum no que eles estão fazendo, e aquilo sim é tipo o lixo é a água que escorre do lixo da comédia, eu acho. Chorume da exatamente comédia. O oposto desse, né? O chorume da comédia. Esse aqui não, eles adoram vampiros, claramente você vê isso, né? Mas eles têm essa inteligência, essa sofisticação de que isso aqui não é tão sério, sabe? Não é pra você... E eu acho que tem uma galera, uns fãs de ficção científica, de terror, de horror, que realmente incorporam personagens e perdem um senso de humor, perdem um espírito esportivo com relação ao gênero, e é só um gênero, é arte. Você vê muito na internet, o pessoal leva meio... A identidade deles é o gênero, então qualquer tipo de comentário não respeitoso e tal, é um ataque, né? Não, eu realmente curto muito esse filme, e agora, pro podcast, eu assisti de novo o filme, e vi pela primeira vez, que foi muito importante, que ainda bem que o Felipe colocou pra gente, pra eu ver, o curta de 28 minutos, que foi a primeira tentativa de fazer o que fazemos Nas Sombras. Foi quando eles não tinham dinheiro nenhum, em 2005, na Nova Zelândia. É tipo 10 anos antes, né? 10 anos antes. O filme que a gente tá falando hoje, ele é de 2014. E eles fizeram um curta em 2005, com os mesmos atores, exceto o Nosferatu, né, entre aspas, né? E aí é muito legal você ver como uma boa ideia ela pode ser desenvolvida, né? Ela vai melhorando, ela vai evoluindo com o tempo. Porque eles tiveram uma ótima ideia no início do século XXI, né? Eles falaram, poxa, e se a gente fizesse um mockumentary, um falso documentário sobre vampiros que moram numa república de estudante, meio república de estudante, assim, que moram numa flatting situation. Lá no Wellington, que é a capital política da Nova Zelândia, não é a maior cidade da Nova Zelândia é Auckland, mas a capital mesmo é Wellington. E eles são de Wellington. E Wellington é pequenininha, é uma cidade pequena, meio pacata, sabe? Eu tenho amigos que moram lá. É pacatinho, mas lá tem um centro de cinema lá, e de lá que surgiu Peter Jackson, né? E Taika, e essa galera toda, né? Wellington. Mas é uma cidade pequena e pacata. E é uma boa ideia, né? Vamos filmar como é que vampiros sem dinheiro, sem riqueza, sem glamour vivem numa república hoje em dia. Como é que eles vivem? É uma excelente ideia. Aí você assiste esse curta de 2005 e você vê que tem... Aí você pode comparar com o filme de hoje, como a ideia se desenvolveu, como ela evoluiu e como eles começaram bem, mas tinha muita coisa ainda para que podia melhorar, que podia, sabe, se desenvolver, que não era tão engraçado na época, mas depois ficou melhor. Então eu acho que, para mim, esse filme, essa discussão de hoje, eu tô pensando muito sobre esse negócio do processo criativo, de que uma ideia muito boa e nova, né, interessante, porque, por exemplo, aliás, todas as críticas que
eu li sobre o filme What We Do in the Shadows, né? Na época do que o filme foi lançado, em 2014, muitas críticas compararam esse filme com uma série que estava muito sucesso na época na MTV, que é The Real Life, eu acho. The Real Life, eu acho. The Real World. E porque, como que o Felipe falou, né? É meio reality TV, meio assim, vamos pegar uma câmera, uma equipe de filmagem e filmar uma galera vivendo normalmente. E também muita gente falando que o filme, ele pega um gênero cansado, um gênero que já tá assim, que a galera não aguenta mais ver. Ele faz, esse gênero vampiresco, ele já tá assim, cansativo, né? E da onde a gente vai tirar coisa nova sobre isso? Passado de moda, sabe? Já teve entrevista com o vampiro, já teve um monte de continuações de entrevista com o vampiro que deram errado. E já tá cansado, sabe? Ninguém mais quer ver coisa de vampiro. E aí eles falam que esse filme foi uma injeção de criatividade, uma injeção de coisa nova, mas só foi novo porque a ideia foi desenvolvida e melhorada por anos, quase 10 anos de evolução. Não é incrível isso? Que realmente melhorou muito, né? Você assiste o curta, é legal, é divertido, mas nossa, o filme tem tanta coisa melhor, tem tanta coisa mais interessante. Tem algumas coisas que repetem no filme melhoradas depois, né? Isso eu cheguei a ver. Inclusive, pra quem tá ouvindo, eu vou colocar o link. O filme tá no YouTube inteiro, não tem legenda, mas dá pra entender, né? Aquele inglês deles. E se você viu o filme, é bem em cima, assim, você pega a trama tranquilamente. Pega. Quem é fã do filme, né, vai ver o curta e vai entender tudo, vai pegar tudo, com certeza. Mas você vê como é importante você ter uma ideia muito boa e você não ficar satisfeito só com essa ideia. Você desenvolver, brigar com ela, lutar com ela, sabe? E ir em frente. E não ficar satisfeito só com aquilo. Se você é artista, se você é escritor, ou então dramaturgo, ou outra coisa. Eu achei muito interessante por esse ponto. E tanto eles desenvolveram a história nesse tempo, até o filme, que, né, não posso deixar de falar que tem a série, né, também, que passa na Disney Plus e na Fox, no canal, o What We Do in the Shadows, o programa, né, que é um spin-off, né, é inspirado no filme, mas ele se passa nesse mesmo mundo, só que nos Estados Unidos, né, tanto é que em alguns momentos aparece lá o Viago e o Vlad, e eles aparecem na série, né, é uma extensão dessa mesma ideia, começou nesse filme quase de estudante, assim, um filme de faculdade quase, assim, que eles fizeram em 2005, aí gerou esse filme, gerou essa série, que é muito bem sucedida, eu acho muito boa também, e não é exatamente repetição da repetição, né, é uma ideia que vai sendo polida, né, tocando temas diferentes, comentando um pouco por que pra mim o interessante do filme, né, além dessa zoação com o vampiro e tal, ter um pouco desse comentário da vida moderna através dessa lente meio fora de tempo, né, que é o vampiro que, por definição, é uma pessoa fora do seu tempo, né, um imortal. Então, você consegue comentar sobre, né, como era a vida em 2014, né? Eles aprendem a mexer no Skype, perambulam pela cidade, tem os diferentes grupos sociais. Você está falando sobre a vida atual, né? Só que com esse ponto de vista já sair meio distorcido, porque é um vampiro que está olhando, que está visualizando o nosso mundo, né? Eu acho que isso é uma das vantagens que a gente já viu, inclusive, no próprio Entrevista com o Vampiro, né? Que esse filme, de certa maneira, é meio que um descendente, né? A entrevista que o Louis está dando lá pro jornalista do filme anterior é basicamente, né, a versão romantizada e gótica do que acontece nesse filme, que eles também estão dando o depoimento deles, né? Inclusive o filme curta, né, o que deu origem a esse filme, né, o primeiro que eles fizeram, que eu tava falando, se chama Entrevistas com Vampiros, uma coisa assim, ou com vampiro. A Bunch of Vampires, acho que é uma coisa assim, né? Então realmente é bem tirado, assim, né, é uma ideia que surgiu com certeza do Entrevista com o Vampiro, assim. E eu acho bem legal porque por exemplo, um exemplo de desenvolvimento da ideia que eu tava falando, né? O personagem do Taika, no primeiro filme, nesse curta, né? Bem baratinho, né? De filme de estudante. É um personagem meio dandy, mas ele é meio parecido com os outros. Inclusive o Taika, ele fala com uma voz, assim, mais grave. Com a voz dele meio mais normal. Então ele não tem uma diferenciação muito grande entre um e outro, por exemplo. E nesse filme, os 3 vampiros têm personalidades bem diferentes, os 4 principais. Então ele, nesse filme, eu vi que ele, por exemplo, se inspirou, ele agregou a mãe dele, né? O Taika. Ele falou, eu me inspirei na minha mãe, né? Eu coloquei a minha mãe dentro de mim para eu interpretar esse personagem. Então é um personagem muito mais feminino, muito mais andrógeno, muito mais ambíguo. E aí ficou muito mais engraçado, ficou muito mais interessante, né? Porque ele fez de uma forma muito respeitosa e com bom gosto, assim, sabe? Não ficou uma coisa babaca. Não ficou só um homem vestido de mulher e fazendo coisa de mulher. Mas ele agregou uma coisa, assim, mais sutil, mais feminina. Ele disse que é uma mistura da mãe dele com o C3PO da Star Wars.
né? O vampiro dele. Né? Eu vi isso, então achei perfeito, é isso mesmo. Meio de C3PO, meio certinho, bonitinho, meio assim, né? Tudo ordeiro e meio toque, né? Com uma personalidade meio feminina, né? De cuidado e de ter, né? Tudo a casa no seu lugar e bonitinho e limpinho, né? Ele é o que organiza a faxina, né? Que os outros não levam tão a sério, né? O filme começa brilhante, né? Com uma reunião pra definir, poxa, Deacon, né? O Deacon não tá fazendo o papel dele, né? Não tá lavando a louça já há 5 anos, né? Mas o vampiro não lava louça, porra! E aí o Vlad. E o nome do Vlad é muito bom, né? No curta, né? O nome do Vlad no curta é outro, né? É Vulvus. Esqueci o resto, assim, Vulvus alguma coisa. Mas o nome dele no filme mesmo é engraçado também, né? Em vez de ser Vlad the Impaler, é Vlad the Poker. Só poker. Incomoda as pessoas um pouquinho. Dá umas alfinetadinhas. Bom, mas Igão, você que tá tão silencioso aí, por que você tá sofrendo com as conversas de comédia e tal? Que você gostou de algum personagem específico do filme, por exemplo? Algum momento, alguma cena? Não, como eu falei pra vocês, eu gostei do filme, assim, mas pra mim é um pouco difícil falar a respeito do filme, porque realmente minha cabeça não pensa muito na comédia. Mas assim, eu tô curioso realmente pra saber. Agora, vocês estão falando assim, tipo, não, uma ideia genial que foi desenvolvida ao longo de anos, né, foi muito bem desenvolvida, de uma forma genial. É uma pergunta autêntica isso que eu vou fazer, assim, o que é de genial, assim, qual é o gênio, assim, tá, eles não levam a sério o vampiro, tá, peguei isso, mas além de não levar a sério o vampiro, o que mais pode ser genial pra vocês? Porque às vezes a gente não reconhece o genial, porque é simples. Porque a ideia de que você colocar vampiros vivendo numa república, sem muita grana, na Nova Zelândia, com uma equipe de câmera filmando, enfrentando situações cotidianas do dia a dia, é simples essa ideia, mas não é fácil de você chegar nela. E por ser simples e por ser boa, ela tem uma capacidade gerativa, né? É uma ideia simples que pode gerar 1000 situações engraçadas. Põe aí vampiros numa república, vivendo juntos. Por exemplo, a polícia entra lá que eles estão procurando, ouviram reclamação de fumaça e tal, aí a polícia chega, aí eles hipnotizam a polícia, aí eles estão perpetuamente analisando a casa, aí mais de uma vez vê alguma coisa errada, eles estão voando e lutando, só que eles já foram hipnotizados, então eles não vão notar, né? Que isso é estranho. Aí você acha que ele vai notar, mas na verdade ele notou que não tem detetor de fumaça, ou que tem um produto ali que tá estampado e tal. Então é meio que um patamar pra eles improvisarem, né? Abre muitas portas, assim, sabe? Por exemplo, as 2 cenas que eu acho mais engraçadas, por exemplo, tem todo um setup, né? Tem toda uma armação pra mostrar que o Viago, ele é um vampiro bem obsessivo, ele é bem limpinho, né? Ele gosta de tudo organizadinho, bonitinho. Ele que faz questão de ter a reunião com os outros companheiros de quarto, com os outros roommates, os flatmates, né? Pra definir papéis. Ele que faz a roda, né? De tarefas, né? Vamos rodar aqui a tarefa, quem vai fazer, quem vai lavar a louça essa semana. Tem todo esse setup. E aí ele tem uma vítima que tá toda bonitinha, um date, uma graça, uma beleza neozelandesa ali sentada no sofá com ele, sabe? E aí ele escuta ela, sabe? O que você vai fazer no futuro? Você quer fazer? Eu vou pra universidade, I'm going to uni. É mesmo? You're going to university. Ele fala com sotaque alemão, né? You're going to university, né? Então, mas tipo assim, tô nem aí. Aí ela fala, eu quero viajar, quero conhecer Londres, Madrid, não sei o que, sabe? E ele tinha falado antes, eu acho que, puxa vida, né? Já que são os últimos momentos da vida da pessoa, vou tentar fazer com que seja uma coisa divertida pra ela, né? Que sejam bons últimos momentos, sejam divertidos, né? E ela tava falando de sonhos, de coisas que ela quer fazer, as ambições dela, tal, hopes and dreams. E ele, tá bom, então. Então tá. Então, peraí. Aí ele senta, aí ele põe todos os jornais no chão, né? Coisa pra ficar bem limpinha, arma tudo. E aí faz o pescoço pra cá um pouquinho, aí ele vai lá e morde da maneira mais cuidadosa e mais certinha e mais obsessiva que um vampiro pode fazer, mordendo o pescoço de alguém. E aí ele pega a artéria da pessoa, e aí sai sangue pra tudo que é lado, e explode tudo, e ele não consegue beber direito, e aí é um banho de sangue no quarto inteiro, né? E ele termina a cena todo ensanguentado e tal. Comédia. Eu acho que é uma comédia brilhante. Porra, não é não? Igor não concorda? Não, eu não quero ser o Cristo desse episódio, não. Assim, é porque o Igor é um gótico hardcore sério que leva tudo a sério. Não, quer falar essas coisas, fala na minha cara, rapaz. Vem aqui pra casa, não fica
fica falando pelo Zoom, não. Assim, eu só não ri, eu não, aí, de novo, eu não desgostei do filme, mas eu não ri em nenhum momento. Eu reconheço que é uma cena muito bem feita, que o Taika Waititi, essa é a ideia, sabe, David Lynch, a ideia, você tem que pescar a ideia, porque a ideia é muito boa, mas eu não rio em comédias, sabe? That's my problem, é uma falha de caráter, eu não sei, eu sou neurodivergente, muito provavelmente, sabe? Não rio, eu não rio dessas coisas. Assim, eu assisti o filme do começo ao fim 2 vezes, como eu falei pra vocês. Eu dei 4 estrelas pra esse filme. Pergunta quantas vezes eu ri no filme. Nenhuma. Eu acho que esse setup, assim, de uma história de vampiros como se fosse um episódio, um grande episódio de Friends, né, de 1h20, 1h25, né, que tem um filme. Eu acho realmente uma ideia muito boa, sabe? É uma sacada muito boa. Eu não sei até que ponto, aí eu realmente não sei muito das repercussões que isso teve na época, mas assim, não sei até que ponto esse filme particularmente revitalizou, né, os filmes de vampiro que estavam sendo feitos, né? Não sei, esse filme é de 2014, não é? Voltando a um episódio que a gente já gravou, né, que já foi lançado inclusive, eu acho que o Nosferatu revitalizou muito mais os filmes de vampiro. Tô apostando agora nos próximos filmes que vão vir depois do Nosferatu. Esse filme, eu não sei, fora a série, teve a série, mas assim, quais outros filmes de vampiro que vieram à esteira do What We Do in the Shadows, que são meio que produtos do What We Do in the Shadows? Eu não sei justamente porque eu não acompanho muito comédias. Então, mas de novo, assim, eu gosto desse filme, sabe? Eu só não ri. E eu realmente perguntei pra vocês, assim, por que vocês acham que esse filme tem coisas geniais, assim, porque minha crítica pra comédias é meio burra, sabe? Porque eu não penso muito em comédias, assim, como eu não assisto muito a comédias, sabe? O humor realmente é uma coisa que não faz muito parte do meu repertório vocabular, sabe? Fala aí, articula, o que você acha engraçado? O que é o senso de humor pra você? Qual a importância do humor na vida das pessoas? Eu não assisto comédias, eu não rio de comédias, sabe? É só isso. Mas, de novo, Taika Waititi, ele tá ótimo no filme, aliás, todos também. Eu gosto particularmente do Jermaine Clement. É o Vlad. É, o Vlad. Eu gosto. Pra não dizer que eu não ri, teve uma piada que eu fiz que foi logo no começo do. Foi logo no começo do episódio. Logo no começo do filme, que ele fala assim, eu fui vampirizado aos 16 anos. Aí tem aquele silêncio incômodo. Aí ele fala depois pra câmera, a vida era muito difícil pra quem tinha 16 anos na minha época. Foi o máximo que eu meio que... Então, mas eu acho que uma coisa que a gente pode pensar, né, que você achar algo engraçado é algo muito pessoal, né, algo muito assim, tem muito a ver com algo meio profundo da sua personalidade, né. Por exemplo, eu tava lendo uma crítica, né, que ele achou a coisa mais engraçada do filme foi uma fala, que eu nem tinha quando vi, eu já vi esse filme algumas vezes, né, quando eu vi as primeiras vezes, eu nem tinha percebido muito, nem tinha notado muito essa fala, mas pra esse cara, pra esse crítico, foi a coisa mais engraçada que ele achou do filme inteiro, do Jermaine Clement também, né, do Vlad, também acho ele talvez o mais engraçado do filme mesmo, acho ele maravilhoso. Ele tem uma cara muito engraçada, né? Ele tem um olhar, uma expressão facial irônica, meio sacana, assim, muito engraçada, muito legal. Ele tá explicando por que sangue de virgem é melhor. E aí ele compara com o sanduíche. E ele fala, poxa, eu acho que o sanduíche fica mais gostoso. Aí você acha que ele vai falar, se ninguém comeu ele antes, que é comédia, né, barata, boba, né? Mas ele fala, eu acho melhor, eu acho que o sanduíche fica mais gostoso se ninguém fudeu ele antes, né? If nobody fucked him before, sabe? E aí esse crítico, por exemplo, achou isso maravilhoso. Ele falou que mijou nas calças quando ouviu essa piada. Então é realmente interessante isso, né? Eu acho outras coisas mais físicas, né? Eu adoro humor físico. Então eu acho que palhaçada física, assim, eu acho mais legal, eu acho mais engraçado, eu acho mais... Quando o ator realmente, por exemplo, né, uma cena que eu quase que doeu meu estômago, de tanto que eu tava rindo, que eu achei brilhante, que eu acho que é o filme que ele devia ter ganhado o Oscar, é quando o Leonardo DiCaprio, ele faz o Lobo de Wall Street, e aí ele tem aquela cena lá que ele toma milhões de comprimidos, né, esqueci o nome da droga e tal. De barbitúricos, e aí ele tá lá, sabe, que tentando se mexer, deitado no chão, sabe, ele faz uma cena de humor físico, pastelão, espetacular, ele engatinha e ele realmente perde totalmente, ele se despe, ele fica despido nu de qualquer senso de elegância ou de sofisticação total, ele realmente, eu vou ser patético, vou ser ridículo nessa cena, ridículo, porque ele é maravilhoso ator, devia ter ganhado por esse filme, não pra porcaria de Revenant, que ninguém mais se lembra dessa merda, que ele luta contra o urso.
Até você falou uma coisa. Essa cena, por exemplo, eu acho hilária. Eu adoro. Eu morri de rir no cinema quando eu assisti essa cena. Eu achei fantástica. Mas aí, né, por essa e por outras que eu fico pensando, assim, né, realmente eu tenho um senso de humor estranho, porque eu ri de uma cena num filme que não é exatamente uma comédia. Lobo de Wall Street. Aliás, não apenas ele não é uma comédia, como é um filme altamente controverso. Eu já comentei com algumas pessoas, sabe, tipo, assisti o Lobo de Wall Street e gostei muito desse filme. E esse comentário meu não foi bem recebido em determinados círculos, assim, sabe? Porque é um filme polêmico, é um filme... a gente não vai entrar nesse buraco do coelho aqui pra falar do Lobo de Wall Street, mas assim, eu entendo que para algumas pessoas é um filme bastante controverso, assim, o fato de dizer que assistir esse filme, não apenas assistir esse filme, eu gostei muito dele, não sei, não pegou muito bem. E assim, um dos motivos pelos quais eu gostei desse filme é que eu achei algumas cenas dele hilárias. Uma delas é essa, justamente, eu morri de rir. Num filme esquisito, controverso, que muita gente não gostou, meio polêmico, então daí eu tiro, né? Esse meu humor deve ser meio estranho, né? Porque eu não rio de comédias, mas eu rio do Lobo de Wall Street. Mas tudo bem. Inclusive, o intuito aqui da gente não é provar que o Igor tá errado porque ele não ri em comédia. Isso não quer dizer nada. Cada um tem o seu gosto, suas reações, isso não tem nada não. Inclusive o próprio Igor disse, né, que é um bom filme mesmo, né, se você como ouvinte também talvez não curtiu, né, tudo bem, mas o que a gente sim defende é que é um filme muito bem feito, né, que desenvolve essas ideias e eu acho que fala de assuntos interessantes, né, da vida moderna com essa perspectiva dos vampiros, né. Eu também, como o Diego, eu gosto muito de humor físico, eu comecei... Minha avó, quando eu era criança, gravou os filmes do Chaplin em VHS pra mim. E eu adoro aqui até hoje, assim. E é um humor que nem fala se tem, né? É puramente expressivo, né? Eu acho que tem uma virtude nesse lado do palhaço, assim, que no cinema eu acho legal, na vida real eu não acho graça nenhuma de palhaço. Mas, por exemplo, um Chaplin, um próprio Jackie Chan, né? Que segue nessa sequência, apesar de que é filme de ação, de fazer você rir, né? Usando o corpo. Eu acho que tem um valor legal e é bem cinematográfico, né? Esse formato, esse comentário desse formato de TV, de TV testemunho, que eu acho bem legal também. Pois é isso, né? Realmente não dá pra discutir muito o gosto nesse sentido tão profundo assim. Mas eu acho legal do filme, outro mérito do filme, é que ele tem um equilíbrio, né? Muito bem azeitado. Porque o filme, ele tem... O primeiro filme, o curta, né? Ele é mais comédia mesmo, né? Mas esse filme, por exemplo, né? Que a gente tá falando hoje, de 2014, o filme principal, longa, né? Ele tem um equilíbrio bom de vários elementos, né? Ele tem a sátira, ele tem a comédia física, como o Felipe falou, né? Ele mostra algumas questões atuais, né? Sociais, de vivacidade, né? Por exemplo, né? Aquele vampiro novo que eles geram o Nick, né? Por exemplo, né? E de querer entrar em boate, né? E o primeiro filme, ele é muito engraçado isso, né? O primeiro filme, o curta, ele termina com eles, a última sequência, eles saindo na rua, né? Indo pra boates e tentando entrar, e tentando se misturar com a galera, né? E todo mundo fica xingando ele pelas roupas, né? Ah, seu gaysão, seu homo, não sei o quê, não sei o quê. E eles terminam o filme numa coisa assim muito... Como é que é? Num lugar, num restaurante, bem de madrugada, que a gente tá acostumado a fazer em Brasília também. Tipo, eles terminam numa pizzaria molho de tomate, numa Dom Bosco que fica aberta de madrugada, assim, sabe? Depois de beber a noite inteira, beber, ir na boate e tal, e passa aquela noite inteira fazendo merda e ficando bêbado e não pegar mulher nenhuma, não sei acontece, não cantasse nada, sabe? Só fracasso e tal. E aí os três terminam, assim, numa molho de tomate iluminada, branca, assim, sabe? Num restaurante bem popular, bem ruinzinho, sabe? Pra comer aquela pizza, você tá na mesa, os três, assim, meio cansado, meio bêbado, meio fudido, sabe? E tem um pouquinho nesse filme também, né? Tem uma cena assim, desse jeito, né? Eu acho que é um exemplo de uso da incongruência pra efeito de riso perfeito. É uma das principais causas do riso, né? No teatro e no cinema, né? A incongruência. E você põe 3 vampiros imortais com 800 anos de vida, né? Numa pizzaria molho de tomate de madrugada, lá bêbados, meio fudidos, assim, sabe? Não conseguiram porra nenhuma e tal. Comendo, sabe? Meio... nada. Um deles come uma batata frita e vomita 10 litros de sangue também. Essa cena é boa. Eu estou pensando aqui, é realmente assim, como o filme ele é uma comédia, eu não tenho muito o que dizer a respeito de comédia. Não sei, o que teria para um filme desses, o que teria para eu comentar a respeito de um filme desses, não sei, eu acho que está mais relacionado ao âmbito dos temas, né, que ele traz, porque eu acho que assim, por que eu gostei desse filme? Se eu não gosto de comédia, se eu não ri em nenhum momento do filme, por que eu gostei desse filme? Eu acho ele um comentário muito interessante a respeito dos... eu sei que é meio que um clichê a gente começar a falar isso, né, mas assim, o papel do homem hoje em dia. Você tem essa república desses 4 vampiros totalmente anacrônicos, totalmente inadaptados à vida moderna. Eu acho que a gente poderia
enxergar isso como uma espécie, assim, sabe, de metáfora, ou, não sei, talvez até uma alegoria, não sei se o filme, aí que tá, sabe? Por ser uma comédia, não sei se o filme tem essa intenção, não sei se eu tô lendo demais, né, fazendo essa observação a respeito do filme, mas esses vampiros, eles claramente, sabe, eles querem viver uma vida contemporânea, só que eles não conseguem. Eles conseguem se adaptar um pouco mais à realidade deles quando entra na vida deles o Stu, né? Que é aquele amigo do... Eu esqueci, amigo do Nick. Que é um cara sem graça que todo mundo adora ele. Exatamente. Isso me chamou a atenção, assim, porque é um cara absolutamente comum, ordinário, no sentido assim, porque ele não tem nada de extraordinário, que trabalha com TI, com programação, um cara pacato, e ele não é especialmente talentoso, ele não é especialmente inteligente, nem bonito, nem desenvolto, articulado, ele é até meio tímido, não sei, tímido demais, mas pra eles, esse cara é o cara, sabe? Eles adoram ele, né? E ele é uma pessoa totalmente comum, e o Stu, ele é simplesmente uma pessoa que vive o mundo dele, que é esse mundo contemporâneo, que é totalmente sem graça, mas que pros vampiros é um mundo extraordinário. Ele consegue fazer uma video call, né, pra falar com o familiar dele, né? Um dos personagens, o personagem do Taika. Eles começam a receber mensagem no celular. Então, é interessante ver isso, sabe? Como que, através do olhar do vampiro, esse mundo sem graça e ordinário no qual a gente vive, ele volta a ser um mundo encantado, um mundo cheio de mistério, um mundo cheio de encantos, sabe? Isso é uma coisa muito interessante. E eles fazem isso através de um cara que é totalmente sem encantos, que é o Stu. Isso eu acho que é um tema muito interessante. Esse assunto eu pensei também, da visão do passado e a visão do presente, né? Eu acho que eles vêm desse futuro, desse passado histórico, mítico, né? Romeno, né? A música romena ao longo do filme, aquelas músicas meio Borat, assim, que é um mundo folclórico, um mundo mágico. E eles, né? O que é absurdo, estranho, intocável pra eles é o mundo atual, né? De andar na rua, entrar no subway, né? Entrar lá na lanchonete, tá tocando El Condor Passa, né? Música andina lá, de musaque de elevador, e eles lutam no parque. E é essa combinação do mítico com o real, que esse incômodo, eu acho que é o que fica engraçado, né? Eles andando com aquelas roupas, né? Anacrônicas, acho que mesmo se não tivesse falas, né? Eles três andando na rua, já é engraçado a cena em si, né? Porque essa mistura desconfortável de presente e passado, o passado mágico pra gente, mas pra eles o presente que é o mágico, né? Eles veem uma coisa fabulosa nessa vida corriqueira da gente. E no Stu, né? Que é o cara mais sem sal do planeta, né? Mas eles acham ele super massa, todos querem ser amigos dele, né? Eu acho esse detalhe interessante, né? Essa coisa a grama sempre mais verde na casa do vizinho, né? Pra nós, esse passado, né? Nosferatu, que foda, aqueles ciganos lá, os Alpes lá da Transilvânia, né? Aquilo é tão interessante, mas pra eles é tipo entrar lá, receber um e-mail, né? Que coisa massa, ver um vídeo no YouTube do pôr do sol, que fantástico isso, né? Essa a perspectiva flipada, né? Aquela cena é muito boa, né? Do Conde Vlad, já meio feio, meio envelhecido, né? Porque ele tá muito puto que ele não foi considerado a pessoa mais importante lá do baile, né? Masquerade, né? E sim foi a Beast, a mulher dele, né? Ele tá tudo envelhecido, fudido. Ele quer ficar em casa pra ficar dando lances no eBay, um negócio que ele quer comprar lá. Essa piada, por exemplo, é ótima e só funciona em inglês, né? Ele disse que quero fazer my dark beating. Dark beating? Você tá fazendo dark beating do que aqui no eBay. Muito bom. Que foi o Stu, provavelmente, que ensinou pra ele, né? Então, eu achei excelente isso, né? É realmente o máximo da incongruência, né? Entre vampiros mágicos, seres mágicos imortais, né? Que vem lá exatamente, né? Do folclore cigano e tudo. E aí eles fazem realmente essa revitalização do homem absolutamente comum, sem graça, que trabalha em TI, né? Em IT, né? E realmente o Stu é fantástico, porque eles realmente, não, vamos chamar um ator, que o Stu, ele também faz uma ponta no primeiro filme, em 2005. Então ele não aparece assim do nada no 2014, ele já tá em 2005. Mas em 2005 eu vi que o Stu é o Stu mesmo, não é um ator. Ele trabalha em TI, ele é isso. Ele é aquilo. O ator chama Stuart, é o nome dele mesmo. E não é um ator, não. E aí eles falaram, não, vem pra cá. E ele foi chamado pra trabalhar, e ele achou que ele ia fazer uma coisa meio técnica, que ele ia dar apoio de informática, assim, sabe? De TI, né, pra produção do filme. Mas não, aparece aí nas cenas, vem cá ficar com a gente e tal, sabe? E então eu achei isso corajoso, muito fera. E ele realmente, assim, sabe? Ele, no filme, ele transparece isso tudo, né? Esse homem sem sal, sem
graça e sem carisma, sabe? Mas que os vampiros amam e adoram, né? Porque ele abre portas pra eles, assim, né? Então, achei muito legal isso que o Felipe falou, e o Igor também, né? De que ele é uma ponte pro presente, né? Pra viver agora, né? Que ele é meio mágico, que ele é meio diferente, que ele é absurdo e interessante pros vampiros. E que seja também uma nova forma de pensar né? De novo, né? Nesse clichê, né? De pensar o masculino, porque os vampiros, eles têm toda essa ideia, né? Do que eles são. É muito engraçado, assim, porque os vampiros... Essa fala do Deacon, né? No começo do filme, naquela situação, né? No começo do filme. Porque o vampiro, ele não lava a louça. Se você substitui a palavra vampiro por homem, né? Eu pelo menos sei de algumas pessoas que concordariam com o Deacon, né? Porque o homem não lava a louça. Ou seja, são homens, né? Literalmente de um passado longínquo que não conseguiram se adaptar, né? Para os tempos modernos. Eu acho que isso diz muita coisa a respeito da cultura que a gente está vivendo hoje, sabe? Porque a gente conhece, né? Vários homens assim, sabe? Eles estão em todo lugar, na internet, expondo suas opiniões, né? Homens que ainda vivem no século XIX e não perceberam que o mundo mudou. E essa piada também, assim, novamente, é uma piada. Eu não ri, mas que eu reconheço que é uma boa piada. Que o vampiro mais sedutor, mais garanhão, né, de todos, novamente, genial aí, Jermaine, ele passa o filme inteiro, assim, aterrorizado com a perspectiva, traumatizado, né, com a experiência que ele teve com The Beast, né, a besta, pra gente descobrir no final do filme que The Beast é a ex-namorada dele. Então, assim, quem é que já não esteve nessa situação? Assim, falando de homem pra homem pros nossos ouvintes, assim, sabe? The Beast, uma fera mitológica que me emascula e me destroça e acaba comigo. É minha ex-namorada. Exatamente. Quem é que já não esteve nessa situação? Quem é que não se identifica um pouco com isso? Eu acho que isso diz a respeito, fala muito a respeito do papel dos homens hoje em dia. Assim. Os homens ainda, por mais que você vista a capa do vampiro e se acha uma pessoa super poderosa, como o Nick tá doido pra fazer isso aí, fala pra todo mundo naquele vampiro, né? Até pro caixa do supermercado, ele fala, não, porque eu sou vampiro. Você conta uma vantagem enorme, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. No final das contas, você é um inadaptado, você não consegue falar com as mulheres direito, você não consegue abordar uma mulher numa boate direito, você precisa, sabe? Você precisa de um convite pra entrar na boate e sua ex-namorada aí não é o monstro que mais causa medo em você. Isso realmente aí sim, isso eu acho genial, mas não é engraçado, eu não ri. Eu acho que uma coisa que é repetida tanto no filme quanto na série recente, é isso, né? Que a piada de você ter um vampiro, não é que ser um vampiro é engraçado e tal, porque vampiro não existe, né? O comentário que está sendo falado é de um homem antigo, né? E isso é bem visível mais no filme do que na série, porque na série tem uma vampira, né? Mas o filme não, né? Esse mundo masculino hiperdatado, né? Essa visão antiga, né? Tá falando de como realmente o vampiro não lava a louça. É um filme que mostra em várias cenas, assim, se você vê por esse ponto de vista, realmente, várias cenas mostram a masculinidade frágil. A própria questão a zoação com os lobisomens, né? É uma zoação com a masculinidade, com a virilidade, né? Com marcar território e tal, sabe? De cheirar a bunda do outro e a competição com o outro, sabe? O lobisomem seria um homem mais em contato com o aspecto feminino dele, ironicamente, né? Eles já são, é um lobisomem que já fez terapia, né? Eles têm um diálogo, tem uma conversa muito passiva de apaziguar o conflito, né? Eles claramente já passaram uma terapia de grupo, alguma coisa lá. Eles estão mais atualizados. Isso, mais em contato com sentimentos, mas que também são uns babocas também, assim. Ou seja, no final das contas, não tem solução pra nós homens. A gente tá perdido, né? O que a gente vai ser? A gente vai ser um vampiro, um homem à moda antiga, né? Ou você vai ser um lobisomem boboca que não fala nem palavrão, porque palavrão já é considerado um negócio agressivo. A gente tá numa sinuca de bico, assim, sabe? É trágico, mas é cômico. Mas a solução tá no filme, no final. Os lobisomens entram na casa dos vampiros e eles ficam amigos. Todo mundo tem que ficar amigo e ficar de boa. E não se levar tão a sério. E todo mundo se dá bem. E se sacaneia. E morder a velhinha também. Tá vendo? Essas soluções de comédia. Por isso que eu não gosto de comédia. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa do O Que Fazemos nas Sombras. A gente até tava pensando, será que vamos ter assunto e tal? Acabou que tá aí o episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Mesmo se você não curtiu comédia, tudo bem. Obrigado pela audiência. Logo mais voltamos para filmes mais sérios e mais densos. Inclusive o próximo, que eu vou anunciar depois. Mas antes disso, deixa eu perguntar para meus dois co-hosts aqui na República Vampírica. São as dicas da semana. Podemos começar pelo grande Diego Nunes, por exemplo. O que você tem para recomendar para os ouvintes? Minha recomendação é o
pai espetacular, maravilhoso dos mockumentaries de comédia. É o grande símbolo e é atemporal e é engraçado pra sempre, e é maravilhoso, espetacular, nota 10 esse filme. E eu não gosto de heavy metal, não gosto de metal, não sou tão fã de rock, eu acho ridículo, sabe? Mas esse filme é brilhante, maravilhoso, maravilhoso. É muito legal. E a mesma coisa, eles não levam a sério o metal e banda de rock e tal, mas eles amam rock, conhecem o assunto e sabem tocar instrumentos e cantam, eles são a banda, eles até fazem uma banda de verdade depois, né? Que é This Is Spinal Tap, de 82, eu acho. 84. Rob Reiner. Rob Reiner. E um dos atores principais é um cara que depois dirigiu vários mockumentaries muito bons, também muito engraçados, né? Que é o Christopher Guest, que é um afortunado, né? Que se casou com a Jamie Lee Curtis nos anos 80 e é casado com ela até hoje. Ele é um mestre desse gênero de documentário falso, né? A Mighty Wind. Waiting for Guffman e The Best in Show, um filme de cachorros, assim, sabe? Que se apresentam em shows, mockumentary também. É bem estranho, bem esquisito, mas também muito engraçado. Christopher Guest. Depois procurem esse nome, ele é muito bom. Então, estou em Spinal Tap. Eu acho que eu ouvi falar que talvez tenha uma sequência. Vamos ver até. Não sei enquanto a gente está gravando, é um rumor ainda, mas vai que mais pra frente vocês vão estar ouvindo o episódio. Já até existe uma continuação 40 e poucos anos depois. Mas é muito bom mesmo esse filme. Igão, e você? Eu sei que você não curte, mas bom, o que filme de comédias em geral, digo, né? Não, você não curte comédia, mas o que você ficou inspirado em recomendar pra quem assistiu esse filme e curtiu? Bom, né, para quem tem um gosto estranho e extravagante de comédias como eu tenho, então eu vou deixar aí indicado uma comédia. Então, bom, tá aí o aviso, né? Eu estou indicando uma comédia, né? Então, se você não ri do filme em nenhum momento, esteja avisado ou avisada logo de cara que, né, a culpa não é minha, sabe? Você que quis embarcar aí no meu estranhíssimo senso de humor. Mas é uma comédia que, quando eu assisti, eu lembro de ter rido de alguns momentos dessa comédia, né? É uma comédia antiga, uma comédia inglesa de 1967, feita por um diretor que fez algumas comédias. Eu gosto das comédias que ele fez, mas aí, de novo, ele não é caracteristicamente um diretor de comédias, então talvez por isso que eu goste dele. Eu tô falando do Roman Polanski, que dirigiu um filme chamado The Fearless Vampire Killers, que aqui no Brasil se chama A Dança do Vampiro, né? Ou seja, é uma comédia e uma comédia de vampiros, sobre dois caçadores de vampiros, um deles mais idoso, que seria uma espécie de Van Helsing da vida, e o outro mais jovem, que é interpretado pelo próprio Roman Polanski no filme, que eles saem em busca de um vampiro que anda aterrorizando uma pequena vila em algum país obscuro do leste europeu. Quer dizer, eu tô falando obscuro porque eu não lembro, talvez seja um país bem concreto. Mas assim, o filme ele tem algumas piadas que na época eu achei geniais, como por exemplo, eles enfrentam, em determinado momento eles enfrentam um vampiro e os crucifixos que eles carregam não fazem o menor efeito no vampiro. Por quê? Porque é um vampiro rabino, é um vampiro judeu. Eu achei essa piada incrível no filme. E o filme também, assim, é um filme que dói um pouquinho ver, né, hoje em dia, principalmente porque é um filme que tem a belíssima e talentosíssima Sharon Tate, que na época era esposa do Polanski. E você vê claramente, né, que eles eram apaixonados, que o Polanski, ela era a musa do Polanski, né, naquela época, e ele era muito apaixonado por ela. E isso, sei, assim, pra mim tá muito visível na câmera, nos enquadramentos, na forma como ele retrata ela, assim, de uma maneira muito carinhosa e afetuosa. E a gente sabe depois a tragédia que aconteceu na vida dos dois, e por outros motivos também, o Polanski é um diretor altamente controverso, mas ainda assim, é estranho, né, dizer isso, mas é um dos diretores da minha infância. Esse filme e também Piratas, do Polanski, que é um filme dos anos 80, foram dois filmes que pra mim fizeram a minha infância. Tanto é que eu meio que cresci até um certo ponto da minha vida com a ideia de que o Polanski era uma espécie de Spielberg ou Robert Zemeckis da vida. Depois eu fui descobrir que ele dirigia filmes muito mais sérios, né, muito mais pesados, né. De fato, assim, olhando pra esses filmes hoje em dia, você vê que eles não têm nada de infantis, mas, né, eram os anos 80, anos 90, então supervisão parental não existia naquela época, sabe? Eu assistia esses filmes como se eles fossem filmes infantis. Mas daí minha recomendação, né, A Dança dos Vampiros do Polanski, eu acho um filme adorável, né? Se você quiser embarcar no meu senso de humor, tá aí. Perfeito. Nunca vi esse filme, mas dessa época aí dele eu vi aquele Cul-de-sac, que é também uma comédia meio não tão engraçada, assim, com a Vanessa Redgrave, com Donald Pleasant também, eu assisti esse filme. É totalmente absurdo, uma comédia de humor negro, sabe? É estranho esse filme. Absurdo, estranho. Pois é comédia, e eu adoro esse filme. Preto e branco, bonito, assim. Eu só queria também
reforçar aqui que se você conseguir separar o autor da obra, né, Polanski é um diretor maravilhoso. Ele também assim, é um diretor que foi um dos responsáveis por eu me apaixonar por cinema, né? Quando eu assisti Busca Frenética e O Bebê de Rosemary, um dos meus, sei lá, talvez o meu filme de terror favorito, né? Pianista, ouvindo cinema. Pianista, né? Então eu acho que vale a pena você, né, não ligar muito pela vida real dele e ver a obra, né? E ver os filmes que ele fez, que são imperdíveis. Bom, e agora as minhas dicas, né? Eu vou fazer duas, né? Uma é um filme de 89 de um diretor que eu não conheço muito a obra dele, Robert Bierman. É O Beijo do Vampiro. Pra mim, o grande primeiro papel, assim, que o Nicolas Cage aloprou, assim, virou aquele ator maximalista que ele hoje em dia é conhecido, né? Ele como um neo-expressionista, neo-xamanista, sei lá, esse estilo de atuação dele. Pra mim, começou com esse filme de 89, no qual um Yuppie, assim, meio Patrick Bateman, meio psicopata americano, ele acredita que ele é um vampiro, né? É um filme que também não é tão engraçado, é meio trágico, mas é meio comédia também, e ele tá incrível no filme, né? Tem a Maria Conchita Alonso também, é um filmão. E eu tava, né, pensando no que eu ia recomendar, e antes de chegar nesse, eu pensei no Jovem Frankenstein, do Mel Brooks, filme de 74, que assim como o What We Do in the Shadows, ele é um filme que você vê que o Mel Brooks, ele adora aqueles filmes dos Universal Monsters, né, do Frankenstein, Drácula de 30, você vê que eles reproduziram aquele mundo, aqueles cenários, aquela vibe, só que pra contar uma história engraçada, né? É uma comédia de alguém que respeita o gênero, mas quer zoar, quer contar uma coisa engraçada. E tem uma pontinha muito boa do Gene Hackman, que morreu esse ano agora, fazendo aquele velho cego, né? Que o Frankenstein encontra ele recebe na casa dele. É uma cena muito boa, que é outro ator que você nunca ia juntar com comédia. Ele é uma das coisas mais engraçadas do filme, o Gene Hackman, fazendo um velhinho cego, assim, figuraça. Então essas são as duas dicas que eu deixo pra vocês: O Beijo do Vampiro e O Jovem Frankenstein. E para anunciar o próximo episódio, que inclusive ia ser um outro filme diferente, mas um ouvinte perguntou pra gente no Instagram se a gente ia falar sobre este filme, que eu vou anunciar agora, e eu falei, bora então trocar e falar sobre ele no programa. E o pessoal aqui topou. O próximo episódio vai ser Sede de Sangue, Thirst, filme coreano de 2009, do diretor Park Chan-wook, do Old Boy, aquele filme A Criada, aquele filme Stoker também. Ele tá fazendo uns filmes em inglês hoje em dia. Ele fez uma série com a Florence Pugh. É um cara assim que é um dos grandes mestres do cinema, eu acho. E esse é um filme legal. Tem o nome do ator, que eu não lembro agora, aquele mesmo ator do Parasita, por exemplo. Ele tá nesse filme. No episódio que vem eu vou falar todos os nomes lá que são bem difíceis, eu vou tá tudo anotado. Então, é isso. Sede de Sangue, é um filmão, espero que vocês curtam. E é isso, galera, bora dar tchau então. Diego Nunes. Muito empolgado pro próximo episódio. Amei esse, adoro comédia. O Igor fala que não gosta, mas foi muito bom. Todas as nossas observações, foi uma discussão leve, que o tempo passou super rápido, né? O tempo acabou rapidinho, né? Então foi ótimo, adorei. E tô empolgado porque é um filme de vampiro. O próximo, né? Sede de Sangue é um filme de vampiro que realmente inclui de volta, né, o desejo, o sexo e a fome de volta, igual o Nosferatu, né? Igual não, né? Mas de uma forma similar a Nosferatu e tal. Não é um filme fofinho, não é um filme crepuscular. É um filme de vampiro mesmo. Pra adulto, filme de adulto. Não percam. Muito bom. E grande Igor de Campos. Então é isso, gente. Muito obrigado pela paciência de escutarem a gente até aqui. Cavaleiros, sempre um prazer conversar com vocês. Acho que eu vou reavaliar as minhas opiniões esdrúxulas, né? Minhas quase não opiniões a respeito de comédia, né? Eu vou ver, porque realmente é o tipo de coisa que eu não penso muito. Então, obrigado pela paciência de ter me escutado hoje aqui. E espero também que vocês tenham gostado do episódio, né? Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, de nos seguir no Instagram e no Spotify também. Envie suas recomendações, suas críticas, seus elogios, suas queixas, o que quer que seja. A gente tem um prazer de receber mensagens e a gente responde a todas sempre dentro da medida do possível, né? Sempre quando a gente pode. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E é isso aí, galera. Esperamos vocês. Falou!